Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Como sempre, aquela energia positiva para você. E aí, garotada, quem vos fala mais uma vez aqui é Niltair, professor de literatura, passando aqui mais uma vez, né, para falarmos aí um pouco sobre a saga vanguarda europeia. É isso mesmo. E hoje, pessoal, nós vamos falar, né, do dadaísmo. Dadaísmo. É interessante que o dadaísmo é muito mais contemporâneo do que imaginamos, né? Então, o dadaísmo ele surge aí durante a Primeira Guerra Mundial, né? E algumas pessoas me perguntam em sala, e eu acho legal quando perguntam isso: professor, o que significa dadaísmo? E a resposta que os autores queriam é que dadaísmo nada significa. É isso mesmo, pessoal, porque a proposta do dadaísmo, pessoal, é ir contra justamente esse racionalismo burguês, entendendo que nós estamos saindo aí, né, dessa ideia futurista. Então, a ideia do dadaísmo é justamente contrapor tudo aquilo que estava acontecendo. E de uma forma, né, em Zurique, surge em Zurique, volta de 1914, e a ideia é justamente essa. Os artistas queriam criar, certo? Vamos dizer assim, um movimento onde traduzisse o próprio caos da guerra. E é engraçado, pessoal, que essa ideia de nada significar passou a ter um grande significado. É um grande significado. Tem um texto muito interessante, que esse texto, na realidade, inclusive, é visto como uma receita. É um dos textos mais conhecidos dentro da literatura dadaísta. Eu vou ler aqui para vocês esse texto. Presta atenção na ideia do texto. Olha aí, vamos lá. Olha a receita. É uma receita, não de bolo, mas dentro da proposta do dadaísmo. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho em que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo. Meta-as num saco, agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Cara, olha aí, observa o que você vai ter quando você pegar essas palavras que você cortou, entendeu o poema? Então você vai pegar um jornal, vai cortar as palavras, meter essas palavras num saco, pegar uma folha em branco, certo? Pegar uma folha em branco, vamos remodelar, vamos atualizar. Você vai, em vez de copiar, você vai passar uma cola no papel em branco e vai colar todas essas palavras. Quando você vai ler o texto, você vai ver o quê? O caos. E justamente esta é a proposta, gente. Traduzir esse caos, o caos que foi acometido pela Primeira Guerra. Tem duas situações muito interessantes, inclusive no Enem já caiu várias vezes, que é um mictório, né? Se você colocar lá imagens do dadaísmo, é um mictório que está fixado em uma parede, certo? Ele sai do seu estado funcional e vai exercer uma outra função. Por isso a ideia do caos. E também tem uma outra imagem interessantíssima, que é a roda de uma bicicleta em cima de uma madeira. Desvio de função.
Porque, na realidade, quando eu faço esse desvio de função, é justamente, galerinha, sair daquela ideia do convencionalismo, já que nós estávamos dentro de um contexto totalmente caótico. Eu não vou traduzir na minha arte, certo? Uma literatura conservadora. Não, a ideia é justamente isso, provocar o caos. Professor, mas se é provocar o caos, o dadaísmo ele não foi incompreendido? Ora, por muito sim, pelos conservadores totalmente incompreendido. É uma literatura, uma arte que provocou, né, que reverberou aí em críticas, né, medonhas, mas a ideia dos artistas era essa mesmo. Certinho, pessoal? Então, o dadaísmo, podemos dizer que o dadaísmo veio para causar? Sim, o dadaísmo veio para causar. Agora, pessoal, vamos analisar como que eu posso criar, né, dentro dessa proposta, é lógico, né, garotada? Como que eu posso criar uma literatura conservadora, racional, mediante um período tão caótico? Então, o dadaísmo, sim, essa ideia de não significar nada, traduz muito bem esse período, né? O período do caos. Enquanto você vê o caos no dadaísmo, de ver um mictório fora da função, ver uma roda fora da função, é exatamente a ideia de traduzir o período. É interessante, né, meninos? Nós percebemos como que a arte, como que a literatura traduzia aí muitíssimo bem o contexto. Volto a repetir, para você entender o texto e o contexto, basta você ler o processo literário. A literatura, ela traduz, ela tem uma função fundamental em contar histórias. Certinho, pessoal? Aquele abraço, espero vê-los o mais breve possível.